Fala galera do canal, tudo bom? Vamos para mais um vídeo, nosso quarto capítulo, né? Nós vamos falar agora um pouquinho, assim, entrando um pouco na parte do diagnóstico que o acupunturista utiliza, que é talvez os quatro elementos principais aí do diagnóstico é a língua, né? A inspeção da língua. Então, por que olhamos a língua, né? Bom, na medicina chinesa, a língua ela é como se fosse o espelho do corpo. Diferentes regiões correspondem a diferentes órgãos. Então, ó, a gente tem aí nessa imagem, lá na raiz da língua, a gente tem ali, ela, ela é como se fosse o espelho, né, dos meridianos do rim da bexiga, mais acima dos intestinos, intestino grosso e intestino delgado. Bem no meio ali no centro, a gente tem o estômago e o baço, mais na ponta, pulmão, na ponta da língua a gente tem o coração e na lateral, nas duas laterais, a gente tem fígado e vesícula biliar, tá? Então ali na parte da raiz a gente tem o aquecedor inferior, com o aquecedor médio no meio e aqui na ponta o aquecedor superior, tá? O triplo aquecedor é o único órgão que não tem na medicina ocidental, tá? Mas a medicina chinesa já fala dessa função desse órgão há algum tempo, tá? E muita gente hoje fala que é o que explica aquela ligação direta entre intestino e cérebro, que hoje em dia é muito falado no ocidental, mas isso já era visto na medicina chinesa há muitos anos atrás, tá? Além dessa relação direta, a gente tem também as características observadas, como cor, a forma, o revestimento e a umidade, tá? A cor da língua pode dizer algumas coisas, tamanho dela, né, a forma, o revestimento é referente à saburra, tá? Né, toda língua tem uma saburra, né? Normal é uma saburra fina, quase que translúcida, tá? E a umidade. Então, como eu disse, talvez ela é um dos quatro exames fundamentais da medicina chinesa. E ela tem um diagnóstico objetivo, principalmente nas primeiras sessões, quando a gente vai fazer a anamnese com o paciente, tem algumas coisas que às vezes o paciente não fala. E ou porque ele esquece, ou porque talvez não seja aquele o que está trazendo ele, o motivo principal ali que trouxe ele, mas através do exame da língua você consegue ver algumas deficiências, algumas coisas que o paciente carrega com ele e que pode nos ajudar a elucidar o quadro clínico. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? Uma língua pálida, por exemplo, e inchada está indicando uma deficiência de Ti do baço, por exemplo, né? Com acúmulo de umidade. Por que uma língua pálida e inchada, né? Como o baço, a gente viu nos outros capítulos que ele é responsável por extrair, né, o Ti dos alimentos, né, a nutrição, então chega pouca nutrição em todo o órgão, em todo o organismo. Se eu tenho pouca nutrição, eu tenho pouco sangue, né? E tendo pouco sangue, eu fico com uma língua pálida, por exemplo. A língua vermelha. Ó, com pouco revestimento sugere uma deficiência de Yin, com calor interno. Por quê? Uma deficiência de Yin, se eu tenho um declínio do Yin, eu vou ter uma ascensão do Yang, ou seja, de calor. Então a língua ela fica vermelha, tá? Uma língua roxa, por exemplo, é uma característica, por exemplo, de uma estagnação de sangue, porque é uma língua cianótica. Eu tenho uma estagnação ali, uma dor fixa, tem uma estagnação que não permite com que o Ti e o sangue circulem, tá? Então, por exemplo, o objetivo aqui seria fazer o Ti circular e o sangue circular. Então, o acupunturista ele sempre pede para que o paciente mostre a língua, para ele olhar, que é uma ferramenta de diagnóstico, não é invasiva e altamente informativa. Ela, junto com os outros elementos do diagnóstico, ajuda o acupunturista a ir montando esse quebra-cabeça para propor o melhor tratamento para o paciente, tá bom? Então, esse foi assim, só um pequeno passo do que é o porquê nós olhamos a língua. Foi o nosso quarto capítulo.
E eu espero vocês aí para o próximo capítulo, próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço a vocês e até mais.